Olá, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vou continuar a leitura e meditação, da Bíblia, aqui em Mateus, no capítulo 26, que diz assim: O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Porque, na verdade, já uma grande multidão reconhecia que Jesus Cristo era, o Salvador, que Jesus Cristo era o Messias que Deus havia prometido. Continuando aqui, Jesus também, aqui Jesus estava deixando claro os seus planos para os seus discípulos. A palavra de Deus fala que Deus não fará coisa alguma sem que tenha revelado aos seus servos. E o Senhor, irmãos, ao longo do caminho, Ele fala com seus filhos, Ele nos dá direções, Ele muitas vezes nos dá revelações para a gente orar por alguma coisa que a gente precisa de livramento, alguma coisa que está tentando nos atingir a nossa família. Ele fala em sonhos, Ele usa profetas, Deus ainda usa sim profetas. Deus fala através de um louvor, Deus fala através de alguém, um amigo, um parente, ali numa conversa que você está tendo, e Deus pode falar. Às vezes a gente quer, aquela cartinha, que Deus mande aquela cartinha, aquele WhatsApp, falando exatamente o que a gente quer ouvir. Mas geralmente não é assim, Mas nós temos que estar sensíveis para entender quando Ele fala. Amém? E olha só, continuando aqui, Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Olha, você vê que honra, Essa mulher que perfumou Jesus. O Senhor declarou na sua palavra. Hoje nós estamos a mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus aqui na terra, em carne, e nós estamos relembrando o que aquela mulher fez. Ela pegou o seu unguento, o seu perfume que era caríssimo, que, como os próprios discípulos disseram, poderia ser vendido por uma fortuna. Mas ela não pensou em si, ela não pensou, ela não viu aquilo como uma perda, ela viu aquilo como uma honra. E como será que nós temos visto quando nós dedicamos algo ao Senhor? Como nós vamos, quando nós vamos ali levar o nosso dízimo? A gente está vendo como uma honra? Quando nós, às vezes, pegamos um alimento, fazemos uma doação, trabalhamos na igreja, a gente está vendo isso como uma honra? Ou será que a gente está indo com peso, apenas por obrigação, apenas por um dever moral? Ou é por amor? Aquela mulher, ela foi movida por amor, ela foi movida por adoração.
E fica claro também, irmãos, que quando nós fazemos algo para o Senhor e tentamos fazer com excelência e tentamos dar o nosso melhor e tentamos, sabe, agradar a Deus. Quanto mais você tentar agradar a Deus, saiba que virão opositores. Saiba que se levantarão invejosos, pessoas que ainda não estão libertas, se levantarão talvez até fofoqueiros, até contendeiros e até perseguições. Mas vale a pena. Nada do que a gente faz ao Senhor, Ele não esquece. Ele deixou aqui em memória daquela mulher. E lá no céu tem os livros do céu, onde tudo está sendo registrado. E tudo que você faz com excelência para Deus, tudo que você faz com amor, aleluia, com o coração quebrantado, contrito, para agradar a Deus, até o teu esforço em fugir do pecado, até o teu esforço em se afastar daquilo que é mal. Isso é agradável, é como um perfume, aleluia, suave, que chega até o Senhor. Então, que nós possamos perseverar nisso, em dar uma adoração sincera, uma adoração através do que fazemos, da maneira que falamos, do nosso comportamento, das obras, né, que realizamos para Deus. Amém? Aí fala aqui, ó, no 14, Judas traz Jesus. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes, e ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Aí continua aqui e fala assim, ó, Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: Vão até a cidade, procure certo homem e digam: O mestre manda dizer: A minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Sagradas Escrituras. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Então aqui nós vemos a traição, né? Que Judas ali, ele se vendeu, ele aceitou um suborno de 30 moedas de prata para entregar Jesus na mão dos fariseus, na mão daqueles sacerdotes que queriam matar Jesus por inveja, por inveja. Mas a gente vê aqui o perigo do suborno, né? O perigo da sedução, das coisas que o mundo oferece, das coisas que Satanás oferece em troca da nossa aliança com Jesus. Judas, ele se deixou ser seduzido por 30 moedas de prata. E quantos não estão se deixando ser seduzidos hoje? Pelo dinheiro das ovelhas na igreja? Quantos não estão se deixando ser seduzidos, às vezes por coisas menos valiosas do que 30 moedas de prata? Por um prazer da pornografia, pelo prazer de um adultério, pelo prazer de cuidar só de si, o egoísmo,
não estender a mão aos mais sofridos, não estender a mão aos caídos, orar para que almas sejam salvas, orar pela obra missionária, orar pelos pastores, para que eles estejam de pé, ali cuidando das igrejas, orar para que a igreja do Senhor Jesus Cristo avance na pregação da palavra, para que haja recursos, para que haja pregadores, para que haja corações quebrantados para o Evangelho, levando aí nos hospitais, nos presídios, nas ruas, no seu local de trabalho, dentro do seu lar, na sua comunidade. Não é preciso muito, mas quando você faz com amor, fica um memorial para Jesus. E que nós possamos ter um momento de arrependimento. Senhor, será que eu tenho te traído em alguma coisa? Nós também precisamos fazer essa pergunta, não apenas no dia da Santa Ceia, mas todos os dias. Senhor, mostra-me, eu estou te traindo em alguma coisa, eu estou te entristecendo, Jesus. Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas, me perdoa, me lava e me guia pelo caminho eterno. Que nós possamos fazer essa oração todos os dias. E que nós possamos tomar cuidado com as seduções. O diabo, ele usa de tudo para que a gente venha quebrar a nossa aliança com o Senhor e Salvador das nossas almas. Mas vamos ser fiéis até o fim. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu peço que você deixe o seu like, um comentário, um testemunho, um pedido de oração. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe para que outras pessoas ouçam essa mensagem do Evangelho. Deus abençoe você. Amém.